Durante evento no Rio de Janeiro, o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro anunciou que viajará aos Estados Unidos nos próximos dias para, segundo ele, defender os interesses do Brasil e das empresas brasileiras em meio à discussão sobre o tarifaço. A reportagem é de Rodrigo Viga. O senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro que está seguindo nos próximos dias para os Estados Unidos para defender os interesses do Brasil, do povo brasileiro e das empresas nacionais. Foi uma resposta a toda essa guerra de narrativa que vem sendo construída em torno dessa ameaça de um novo tarifaço para produtos brasileiros ingressarem no mercado norte-americano. Recentemente, inclusive, Flávio enviou uma carta aos Estados Unidos pedindo para que, pelo menos, se for o desejo dos Estados Unidos de impor um novo tarifaço, que ele venha depois das eleições presidenciais do Brasil, agora em outubro desse ano de 2026. O governo do presidente Lula tem utilizado toda essa história em torno de um novo tarifaço para construir uma guerra de narrativas e também de oratórias, argumentando que o campo da direita nitidamente estaria jogando contra o país e teria um viés entreguista. No entanto, Flávio Bolsonaro disse nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro que quem é a favor do tarifaço é o atual governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que quer explorar essa retórica durante esse período pré-eleitoral de 2026. O governo, o atual presidente do Brasil, está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil. Flávio Bolsonaro tem lembrado e reiterado que o Pix, uma ferramenta de transações bancárias usada por milhões e milhões de brasileiros, foi criada justamente do governo do seu pai, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Nós defendemos o Pix porque o Pix é no Brasil, foi criado no governo do presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso Pix. Nesse terceiro seminário de comunicação do PL aqui no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro fez ainda acenos às mulheres, disse que elas mandam no Brasil e condenou a agressão de homens a mulheres Brasil afora. Tudo isso veio depois de mais uma polêmica envolvendo a madrasta Michele Bolsonaro, que fez um vídeo fazendo críticas a Flávio Bolsonaro, a alguns posicionamentos e logo em seguida decidiu deixar o comando do PL Mulher. É mais um assunto para a gente ouvir aqui os nossos analistas, Gesualdo Almeida e também José Maria Trindade estão com a gente nesta manhã de sábado. Vou começar por você, Gesualdo. Como a gente está destacando aí, Flávio defende adiar o tarifaço para após as eleições. Uma das justificativas é que o tarifaço acaba beneficiando o presidente Lula com aquele discurso da soberania do país sendo afetada e por aí vai, como ocorreu no ano passado. Por outro lado, quando ele diz que defende o adiamento, pode colocar só depois das eleições, não dá a impressão de que ele só está pensando na eleição dele? Sem dúvida, Nonato. Fora do contexto, fora do time também essa declaração. Quando ele faz essa carta, primeiro, uma resposta do Marco Rubio dizendo que fica muito grato com o governo de transição que se instalaria, caso o Flávio fosse eleito, disponibilizando acesso ao governo americano. E segundo, essa nova manifestação dele dizendo, olha, suspendam as tarifas pelo menos até o final do ano para que eu não perca a eleição e o seu aliado possa efetivamente se tornar presidente da República. Fora de contexto. E quando ele tenta fazer ou colar a imagem de que o tarifaço interessa ao governo, ele não deixa de ter razão. Porque será, sim, uma bandeira muito grande nessas eleições. O Lula acusando a família Bolsonaro de ser o principal fiel da balança para essa tarifa. E por mais que o Flávio tente se descolar disso, dois pontos merecem atenção. Esse segundo tarifaço vem 2 dias depois da sua visita ao Donald Trump, embora o Donald Trump tenha se referido ele ao Bolsonaro Júnior, que estaria preso, confundindo Eduardo Bolsonaro com o Flávio Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, irmão do Flávio Bolsonaro, reiteradamente em redes sociais,
comemorava o tarifaço, dizendo que ele era um dos mentores para a consecução disso. Ficará muito difícil para a família Bolsonaro te descolar dessa eventual relação que eles têm com Donald Trump, e principalmente por não terem impedido esse tarifaço. Entretanto, o Flávio tem razão. O Lula explorará muito esse viés, tentando ligar essa família Bolsonaro, em especial o Flávio Bolsonaro, a esse tarifaço que eventualmente está por vir. Quero ouvir também do Zé Maria a opinião sobre o assunto. Zé, tudo isso do tarifaço veio, como dizia agora o Nonato e o Gesualdo, depois da visita, né, do Flávio a Donald Trump. Além da questão do tarifaço, teve aquela questão de transformar ali PCC e Comando Vermelho em organizações terroristas. Aquilo pegou melhor para Flávio, o tarifaço pegou pior. No fim, qual que é o saldo dessa visita? O saldo desta história, deste debate, é que, para mim, uma novidade, um candidato de oposição na defensiva. Geralmente, o processo eleitoral é o candidato à reeleição defendendo o seu governo e no ataque está a oposição. E agora está numa inversão. É Flávio se defendendo numa reunião aí com o grupo de comunicação do PL, se explicando e dando argumentos sobre um erro. Esta carta foi escrita, eu tenho a impressão, sem uma assessoria adequada. Ele comete 2 graves erros nessa carta. A primeira é dizer que o tarifaço só depois das eleições. Não deveria. Ele deveria dizer que tarifaço nunca. Por outro lado, ele submete o PIX que ele defendeu aí, fez essa defesa, né, a uma decisão norte-americana. Porque lá ele fala que o PIX não deveria ter uma conexão com as bandeiras internacionais, ou seja, ele limita o PIX que ele defende. Então, a carta traz principalmente esses 2 processos que pregam contra ele e que serão usados durante todo o processo eleitoral. Por outro lado, esta questão aí de misoginia que tentam pregar no grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não é verdade, mas há esse debate, recebe todo um reforço com a madrasta dele, falando mal dele, dizendo que a mulher não é bem tratada como deveria por ele, enfim, essa guerra. Então, transforma o Flávio num candidato de defesa e deveria ser ele o candidato de ataque. Ele é a oposição ao governo. Portanto, a eleição será decidida por detalhes e principalmente por erros, muito mais do que vamos dizer, uma opção. A eleição do pai, do Flávio, o Jair Bolsonaro, foi um movimento muito intenso do Brasil que adotou o Jair Bolsonaro. Então, a eleição aconteceu de uma maneira muito, vamos dizer, amadora. Jair Bolsonaro chegava no Estado, já havia ali toda uma organização pronta e não precisava exatamente do partido fazer esse processo. Agora, a eleição tem que ser profissionalizada. Não é igual à eleição, a primeira de Jair Bolsonaro. E está faltando exatamente isso: comando, organização e coerência na campanha do Flávio. Ele não é descartado, Existe a possibilidade, mas é preciso profissionalizar a campanha e, para isso, o PL tem muito dinheiro. É o partido que tem mais dinheiro do fundo eleitoral e partidário.